Irmãos, mesmo assentados, eu gostaria que a igreja abrisse a palavra do Senhor em João 21. Ler do 1 ao 17. A palavra do Senhor fala assim para nós. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntaram de Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, em cima peixes e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e, arrastando a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante, eram tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Pedro, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se porque ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe o Senhor: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhes disse: apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, o Natal anunciou que Cristo nasceu, e com ele a confirmação das promessas de Deus para conosco, de enviar um Salvador, o amor incondicional de Pai que nos ama, nos deu seu Filho, o único Filho para morrer por nós, a oportunidade de uma nova vida, como em João 1, de 11 a 13. O ano de 24 passou, mas fizemos tantas promessas, não foram? Vou emagrecer, vou voltar a estudar, vou concluir aquele curso que eu iniciei, vou ler um livro, vou plantar uma árvore, vou mudar de vida, vou recomeçar, não vou desistir. São promessas que nós fazemos, não é isso? Algumas nós conseguimos, outras não chegamos nem perto dela, né? Mas a pergunta que eu faço: quais são nossas promessas para esse ano que se iniciou em relação à igreja? O que é que nós planejamos para esse ano? Para a igreja e para a nossa vida espiritual. Pedro passou por essa situação, irmãos. O que eu devo fazer? E minha vida daqui para frente, como será? Daqui a algumas semanas, irmãos, já estaremos relembrando o martírio de Cristo na cruz por nós. Está aí, não está tão longe assim não. Cristo veio, nasceu, trabalhou no meio de nós, e morreu na cruz no amor sacrificial. Irmãos, nós falamos ali do mar da Galileia, somente para os irmãos sintonizarem. Onde fica o mar da Galileia? O mar da Galileia, ele nasce nas montanhas que foi destinado à família de Dan. Nasce o Rio Jordão desce, ele forma esse lago que recebe, quando chove bastante, nas montanhas em volta desse mar da Galileia, que na realidade é de água doce, apenas mar pelo tamanho, mas de água doce. As águas descem das montanhas, formando esse imenso lago. Os irmãos têm uma ideia, ele tem 20 quilômetros de extensão, por 12 quilômetros de largura,
variando de 20 a 43 metros. Então é um bom lago, não é isso? E em volta dele, do lado para cá de Cafarnaum, nessa aqui, era somente agricultura. Do outro lado tinha montanha. Essa variação da geografia permitia os ventos formar a diferença entre a temperatura de água, o lugar mais alto, mais úmido das montanhas, formar aquelas tempestades, aquelas passagens que Cristo estava no barco, não é isso? Então vocês vão se localizar onde era o mar da Galileia. Mas irmãos, aqui, uma pergunta que nós temos que fazer. Por que eles estavam na Galileia? O que levou eles, se eles estavam em Jerusalém, a estar na Galileia? Em Marcos 16, 7, só para os irmãos lembrarem, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, elas compraram aromas, foram até onde Cristo estava para embalsamá-lo. Moveria aquela pedra, colocaria perfumes no corpo. Quando chegaram lá, o corpo não estava mais. E um anjo falou com elas: Ide dizei aos seus discípulos de Cristo, e a Pedro, que ele vai diante de vós para a Galileia, lá o vereis como ele havia dito. Então, Cristo havia falado que ele estaria na Galileia. Mas por que falar para os discípulos e citar o nome de Pedro? Naquele momento, Jesus já sabia que Pedro já tinha desistido do seu ministério. Pedro não se considerava mais um discípulo de Cristo. Ele havia negado o mestre diante das pessoas, ele havia falhado, ele havia afirmado que por Cristo ele daria a vida. Mesmo em qualquer situação, ele nunca iria negar o Senhor. Esse era o Pedro. Mas vamos conhecer o Pedro um pouquinho mais a fundo, irmãos. Pedro era igual a nós, sujeito a decisões erradas, atos falhos. Pedro era sincero e era um líder. Pedro acreditava no vigor físico dele e na força do braço. Quando Cristo for lavar os pés dos apóstolos, Pedro não quis que aquele era a função de um servo. Cristo chamou a atenção dele e explicou. Quando Pedro entendeu, falou: Senhor, me lava o pé, me lava a mão, me lava a minha cabeça. Pedro era o 8 ou era o 80. Ele não conseguia ser moderado. Mas irmãos, olhando a Bíblia nos mostra mais alguma coisa sobre Pedro. Em Lucas 22, 31 e 32, Cristo fala assim para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Tu, pois, está na Bíblia isso aqui, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas irmãos, Pedro não era um discípulo de Cristo? Pedro não andava com Cristo, via Jesus realizar os milagres? Ele caminhou, ele viu tudo. E agora Cristo fala assim: quando tu te converteres. Ou seja, Pedro era amigo de Cristo. Até aqui quem está falando para nós é a Bíblia. Pedro era igualzinho nós, sem pôr e sem tirar. Mas diante de todas essas coisas, irmãos, a palavra fala para nós: Jesus não desistiu de Pedro. Nenhum momento Cristo virou o rosto para ele. Jerusalém até Galileia são em torno de 100 quilômetros. É como se nós saíssemos de Mojimirim e fosse até Jundiaí a pé. É uma caminhada boa. Mas tem algo importante: não é de carro. Ele não foi a cavalo, nem de moto. Ele foi caminhando. Se coloque no lugar de Pedro hoje. Ele, com a culpa na costa de ter negado a Cristo, ele se sentia o pior dos homens. Cada passo que ele dava em direção à Galileia, tudo aquilo que passou foi voltando para a cabeça dele. Imagina a tortura mental desse homem, conversando com os outros 6 discípulos que estavam. Qual era a conversa deles? Pedro estava com um problema. Pedro não se considerava mais discípulo de Cristo. Pedro havia abandonado o seu ministério. Irmãos, chegando à Galileia, Cristo não estava lá. Cristo não estava sentado na praia, esperando: oh, meus queridos, senta aqui. Não.
A Bíblia fala que eles foram para lá. E Pedro tomou uma decisão. Qual a primeira coisa que Pedro falou? Vou pescar. Essa frase, irmãos, ela traz muitas coisas para nós. O que é eu vou pescar de Pedro? Voltar às origens. Eu vou voltar para trás. Eu vou abandonar tudo isso aqui hoje. Eu não quero mais ser crente. Pedro falou isso. Eu vou pescar. Eu desisto de tudo hoje. Estou colocando a pedra final em cima disso aqui. Esse é o homem Pedro falando, irmãos. Agora tem um outro homem, um outro que vai surgir agora. O Pedro líder. O Pedro líder continuou ainda. Eu vou pescar. O que os outros discípulos falaram? Nós vamos também. Pedro, ele era um líder, para você ter uma ideia, como ele influenciava as outras pessoas. Marcos 14:31 nos dá um exemplo. Mas ele insistia com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, Jesus, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos que estavam em volta, assim disseram todos. Ou seja, Pedro, diante de que falou, eu não vou te negar, e todo mundo falou. Então todos os discípulos erraram diante de Jesus. Pedro negou, mas todos fugiram. Eu ferirei o pastor e as ovelhas saíram correndo. E foi o que aconteceu. E quando Pedro falou, eu vou pescar, nós vamos com você. E eles entraram no barco. Ou seja, todos compactuaram da mesma ideia de Pedro. Nós vamos entrar com você. Eles foram juntos com a mesma atitude. Irmãos, tem uma história que assim, eu nunca criei passarinho, mas quem cuidou de canarinho fala o seguinte, você tem uma gaiolinha, um canarinho cantador, você pega o filhotinho que já está com pena, coloca do lado da gaiola, ele ouvir o outro passarinho cantando, ele também vai cantar. Ele se contagia da alegria do outro passarinho e começa a cantar. Se o outro canarinho for um canarinho triste, esse outro filhote não canta mais. As nossas atitudes, irmãos, ela pode influenciar as pessoas para o bem ou para o mal. Pedro era um líder. Eu vou pescar, eu estou abandonando tudo. Os outros discípulos falaram o quê? Vamos também entrar nesse barco. Ele pode estar furado, mas nós vamos afundar junto. Irmãos, aqueles homens, eles eram pescadores profissionais. Eles voltaram a fazer o que sabiam fazer. Aquilo que eles fizeram a vida inteira, eles sabiam a hora de pescar. Que lugar, como jogar, quais eram as iscas, como jogar a rede, como remar um barco, eles sabiam fazer. Não era uma pessoa nova. Eles confiaram nas suas próprias forças e habilidades. Mas em João 15:5 fala algo para nós. Porque sem mim nada podereis fazer. Jeremias 17:5 vai mais além ainda. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz a carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Aqueles homens confiaram nas suas habilidades, na força do seu trabalho e foram pescar. Mas em nenhum momento falou, se o Senhor quiser, se Deus quiser, nós iremos pegar peixe. Não, vamos pescar. E qual foi o fruto do trabalho de uma noite inteira lá? Nada. Não pescaram nada. Uma noite inteirinha eles não pescaram nada. Mas Jesus surge na praia, não é isso que a Bíblia fala para nós? Jesus surge na praia, andando sobre a água, não me leve a mal, vai até o barquinho, mete o pé no barco, derruba os pescadores da água e fala, bando de frouxo, bando de sem vergonha, traidores. Foi isso que Cristo fez. Ele foi lá, derrubou todo mundo na água no barquinho? Não, irmãos. Cristo não fez isso para os discípulos. Cristo não foi andando sobre a água, não. Ele ficou na praia e falou, filhos, tendes alguma coisa para eu comer? Jesus não chega chamando eles de traidores nem covardes. Cristo tem um carinho imenso por aqueles homens. Aqueles homens podem ser nós, igreja. Talvez alguém aqui hoje, que possa estar nos ouvindo, ou entre vocês aqui no banco, que alguém veio para a igreja hoje com sentimento de derrota. Alguém que possa ter pecado
e quer desistir do seu ministério. Alguém quer desistir de vir à igreja. Pode ter alguém hoje aqui no meio de nós que esteja triste porque pecou, que errou diante do Senhor. E quando nós erramos diante do Senhor, nós o consideramos um fracasso, porque nós falhamos. E é uma tendência quando a pessoa erra, fala, eu não tenho solução, eu peço perdão cedo e na hora do almoço já estou errando. Eu vou deitar à noite, quando eu olho para trás, quantas coisas erradas eu fiz, Senhor, eu sou um fracasso mesmo. Mas Cristo fala com carinho hoje, filhos, eu amo vocês, eu estou aqui, eu quero ajudar vocês. Cristo, Ele nos ama, como amou aqueles discípulos lá. Ele fala para a igreja hoje, filhos, eu quero o melhor de vocês. Os discípulos estavam se sentindo como fracassados por uma noite de trabalho, uma noite infrutífera, que nada pegaram. Quando Cristo pergunta para eles, pegaram alguma coisa? Não. Cristo é provedor, Ele não deixa faltar nada. E o que Ele fala para os discípulos? Lançai a rede à direita do barco. Irmãos, a Bíblia fala que os discípulos não estavam reconhecendo Cristo na praia, mas a voz de Deus causou um impacto tão grande na vida deles, porque em Lucas 5:5, na outra pesca, ele já tinha falado sobre a tua palavra lançarei as redes. E aqueles homens, através da palavra de Cristo na vida deles, eles lançaram a rede de novo ao mar. E aqui fala para nós que eles pegaram 153 grandes peixes e as redes não rompiam. Irmãos, eu quero trazer algo importante nesses 153 para vocês hoje. Na época de Cristo, eles conheciam os 153 tipos de peixes. Eles acreditavam que só tinha aqueles peixes que eles conheciam. Então era catalogado 153 tipos de peixes. Na época de Cristo, havia 153 nações conhecidas. Falando de forma teológica para os irmãos agora. Essa pesca representa a totalidade das nações e os peixes representam as pessoas dessas nações a serem alcançadas pelo Evangelho. E as redes não se rompiam, porque quem está à frente do trabalho é o Espírito Santo. Olhando essa parte aos irmãos, olha assim, o porquê do 153 está ali. É uma pesca maravilhosa. Todas as nações presentes na rede, representadas por 153 peixes. Isso é importante para nós e compreendermos que a Bíblia, tudo que está nela, tem um porquê de estar nela. E Cristo, irmãos, Ele chama novamente nós hoje, com um apelo. Não importa o teu pecado, não importa o teu problema. Cristo fala para nós hoje como igreja, fui eu que te chamei, e eu te estendo as mãos. Eu te conheço, e Cristo fala para nós hoje, eu não desisto de você. Irmãos, depois deles trazerem ali, pescar, João fala para Pedro, é o Senhor. Muitas coisas passaram na cabeça de Pedro naquele momento, é agora. Cristo está na praia, e eu estou no mar. É igual quando a criança foge da mãe, não é isso? Apronta, corre, vai para a rua, você tem que voltar para casa. Não adianta, você vai ter que enfrentar o problema. E Cristo está na praia. João fala, Pedro, é o Senhor. Pedro pensa muitas coisas, irmãos, nessa hora. É agora que eu vou ser exposto? É agora que eu serei humilhado? Cristo vai me chamar a atenção diante de todos aqui presentes. Mas Pedro toma uma decisão importante. Pedro se veste e vai na direção de Deus. 200 côvados é em torno de 90 e poucos metros. Então não era uma distância tão longa. Pedro vai ao encontro do Senhor. Como um pecador, olhando para Cristo, ele foi na direção do Senhor. Falou, é ali que é o meu objetivo. Eu vou encontrar com Cristo. Jesus, no Novo Testamento, irmãos, só tem 2 lugares no Novo Testamento que tem a palavra braseiro. Uma é quando Pedro traiu Cristo, que tinha na casa do sacerdote,
tinha um braseiro que estava frio, ele estava se aquecendo. Segundo lugar que tem um braseiro, é no texto que nós lemos hoje. Então no Novo Testamento só 2 lugares tinham. E Jesus colocou aquele braseiro, não foi à toa. Quando Pedro chegou com os peixes, ele viu o braseiro, e a consciência dele já queimou. Mas Cristo falou assim: Pedro, foi diante de um braseiro que você me traiu. É diante de um braseiro que eu te levanto. Pedro, foi diante de um braseiro que você negou, que você caiu. Pedro, é diante desse braseiro que eu vou restaurar a tua vida nos dias de hoje. É diante do braseiro que está aqui, que é Jesus Cristo, ele fala assim para todos nós hoje. É diante de mim, irmãos, que eu vou restaurar a vida de cada um dos irmãos que estão aqui. Às vezes não é a vida do irmão, mas a vida de um filho, de uma filha, de alguém que você ama. Jesus vai restaurar, ele pode restaurar. Jesus restaura a vida de nós. Jesus falou para Pedro assim: a minha graça é maior que o teu pecado. A minha graça é maior que a tua queda. Jesus fala para nós hoje, igreja de Mojimirim, a minha graça é maior do que os problemas de vocês. A minha graça é maior que qualquer problema que vocês tiverem. Jesus está falando isso hoje para a igreja, como falou para Pedro. E Jesus continua falando para nós nesse culto: filhos, eu amo vocês e não desisto de vocês. Depois de alimentar todos os discípulos, Cristo chama Pedro, né? Chama no particular, né? E Cristo fala assim para ele: Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que os outros? Sim, Senhor, tu sabes que te amo, apacenta os meus cordeiros. Em outras palavras, o que Cristo queria falar: Pedro, você ainda se considera mais espiritual do que os seus irmãos? Você se considera mais fiel do que os outros? Você é mais crente do que eles, Pedro? Você ainda tem essa autoestima do que você é? Dá uma olhada para você, Pedro. Cristo falou assim para Pedro. Por isso que ele falou: ama-me mais do que os outros, porque ele havia falado que amaria e jamais iria negar a Cristo. Segunda pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Cristo ter perguntado pela terceira vez: Senhor, tu sabes que te amo, apacenta minhas ovelhas. Irmãos, não sei se os irmãos já ouviram uma explicação dessa parte. Na primeira pergunta que Cristo faz para Pedro, ele usa um verbo grego, chama agapau, que vem derivado da palavra ágape. O que é a palavra ágape? É o amor incondicional, o amor sacrificial, o amor que dá a própria vida em favor do próximo. Cristo está perguntando: Pedro, tu me amas ao ponto de dar a sua vida por mim? Pedro não responde no mesmo verbo, ele responde no outro verbo grego, que é o filéu. O filéu é o amor entre amigos. Pedro estava respondendo assim: Senhor, eu te amo como amigo. Jesus pergunta novamente: Pedro, tu me amas? Ou Pedro, você vai dar a vida sua por mim? Pedro de novo olha para Cristo, segura e fala: Senhor, eu te amo como amigo. Não dá para dar a vida para o Senhor. Por que Pedro ficou triste? Na terceira vez que Jesus pergunta para Pedro, pergunta assim para ele: Pedro, pelo menos você me ama como amigo? E Pedro entristeceu. O que Pedro respondeu? Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Aquele momento foi o momento da salvação de Pedro. Aquele momento, Pedro rompeu todas as barreiras. Pedro compreendeu o amor de Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz. Naquele momento, Pedro se converteu. Cristo estava restaurando um homem naquele momento. Cristo estava trazendo um homem de novo para a igreja. Cristo estava trazendo a pessoa caída lá fora, para dentro da igreja. Cristo trouxe Pedro, e Pedro aceitou a Cristo naquele exato momento. Sim, agora, a partir daquele momento, nós começamos a entender
a segunda parte, Pedro tinha um ministério. Quando a palavra fala assim para nós, apacenta os meus cordeiros, o apacentar é dar alimento. Cristo falou para Pedro, Pedro, apacenta os meus cordeiros. Pedro, continue a ser um evangelista. Pedro, continue a ser pescador de homens. Na segunda vez, pastoreias as minhas ovelhas. Pastorear é um cuidar, é aquele cuidado. Cristo falou, agora que você se converteu, Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. Ou quando te converteres, conforte, console e cuide dos teus irmãos. Não foi isso que nós falamos lá atrás? Pedro se converteu. E Cristo olha no rosto dele e fala assim, cuida dos teus irmãos. Cuide da igreja que está nascendo, você e eles. Vocês são líderes da minha igreja. Quando fala, apacentas as minhas ovelhas, ou alimenta as ovelhas com o evangelho que estou te ensinando. Cristo restaurou o ministério de Pedro. E hoje ele olha para a igreja, irmãos. Não só a igreja de Mujimirim, a igreja nossa espalhada pela face da terra. Estamos passando por momentos difíceis. A nossa igreja está ficando uma igreja velha. A nossa igreja, em geral, está com poucos jovens hoje, poucas crianças. A palavra que Cristo fala para nós hoje, Ele quer restaurar, Ele restaura, mas Ele quer que nós não abandonemos o nosso ministério. Mas qual é o nosso ministério? É o grupo de louvor, é a diaconia, é a visitação dos idosos e doentes, é o intercessor. Eu tenho vergonha de vir falar na frente, mas você pode orar na sua casa. Eu gosto de cantar, se põe à disposição da igreja. Eu gosto de participar de peça teatral, se põe à disposição. Todos nós temos talentos e temos dons, e Cristo quer restaurar o ministério na vida de cada um dos irmãos. Cristo, quando nós preparamos a mensagem como Cristo fala primeiro para o pregador, e ele falou para mim, não desista do seu ministério. Cristo falou para mim, não desista. E eu falo para os irmãos também, não desista do seu ministério. A luta pode ser grande, irmãos, mas lutem, não desistam, faça como Pedro. Pedro não pensou duas vezes, saiu do barco, entrou na água e foi de encontro a Cristo. Faça isso também, irmãos. Se coloque diante de Cristo. Senhor, usa-me, eu estou aqui. Hoje Cristo fala para a igreja, irmãos, eu estou tocando no coração de vocês, não resistam mais. Cada um de nós tem um talento, por pequeno que seja, temos um ministério dentro de nós. Fique com essa palavra, irmãos, medite nela. Pedro foi resgatado. Quem foi Pedro depois? É só nós olharmos em Atos, na primeira pregação de Pedro. Amém, queridos? Guarde essa palavra no coração de vocês. Vai cantar?